Bom, iniciamos aí o mês de março, né? E durante esse mês de março, para quem me acompanha aí nas mídias sociais, né, sabe que eu vou trabalhar a questão da transição de carreira, da mudança de emprego, né? Então, como que eu enfrento o medo e a insegurança que esse processo de mudança me gera, né? Como que eu encaro aí os meus ICs? E se não der certo? E se eu fracassar? E se lá na frente der tudo errado? E se eu mudar de carreira e não conseguir entrar na área? Enfim, né? Durante esse mês eu vou falar bastante sobre isso, né? Então eu vou trazer aí o que a psicologia nos ajuda nesse processo de mudança e também vou contar um pouquinho da minha experiência, porque eu sim, gente, já fiz uma transição de carreira, já mudei, né, de profissão, então eu trabalhava na área contábil e hoje eu sou psicóloga, então assim, foi um longo caminho, um longo percurso, tiveram sim desafios, que tiveram dores, né, mas que eu consegui alcançar o meu objetivo maior. Então eu vou falar um pouquinho da minha experiência, vou te trazer aí algumas direções que podem ou não, tá, funcionar para você, entendendo o quê? Que somos seres subjetivos, que eu, Gabriele, sou diferente de você. Então talvez o que funcionou para mim pode não funcionar para você, tá? Mas eu vou trazer algumas coisas que sim, que funcionam, né, num âmbito geral da nossa vida, que é o autoconhecimento. Quem me conhece sabe que eu falo bastante, né, sobre autoconhecimento, porque ele ajuda, gente, olha, se não em todos, na grande maioria dos processos da nossa vida e em todas as áreas. Então, área de relacionamento, profissional, pessoal, o autoconhecimento, ele, ó, é uma ótima ferramenta e é um processo aí que leva a vida toda e que vale a pena a gente ingressar nesse processo contínuo aí, recorrente, né, para transformação de vida, transformação de pensamento, transformação e conhecimento de quem a gente é, tá? Porque é através dele que a gente pode, que a gente toma consciência do que precisa mudar, certo? Bom, então vamos lá, né? Eu vou falar um pouquinho primeiro da minha experiência, de como foi a minha transição, e aí eu trago, né, o que é o autoconhecimento e como ele me ajuda nesse processo de mudança, certo? Bom, gente, então eu posso dizer aí que grande período da minha vida, né, eu vivi no piloto automático. Então eu não tinha muito consciência do que eu queria, de quem eu era, de quais as minhas vontades, quais os meus limites, enfim. Né? Então eu iniciei na contabilidade, né? Isso porque eu não tinha dinheiro para fazer faculdade, então terminei o ensino médio, vi um curso lá gratuito, falei, vou fazer, né? E tinha uns amigos fazendo, falei, eu vou fazer também. Entrei no curso, posteriormente entrei como estagiária em uma empresa de contabilidade, fui para auxiliar, assistente, até chegar na lista contábil, tá? E foi durante essa galgada aí, cada subida de degrau, cada promoção que eu recebia, que foi surgindo essa inquietação. Então eu começava a olhar, né, os meus colegas aí de profissão e falava, gente, eles vêm trabalhar totalmente felizes e trabalham, ficam até mais tarde, fazem pós-graduação e isso e aquilo e tem vontade, sabe, tem garra. O que acontece comigo? Eu sou um ET, porque não é possível, eu não tenho essa vontade toda. Eu, ao contrário, eu torço para que chegue a sexta-feira e para que o domingo não acabe. Chegava domingo à noite, sabe aquele programa que acontece aí numa emissora de TV à noite? Quando tocava a musiquinha, eu já desesperava, porque eu falava, amanhã eu tenho que trabalhar. E aí me vinha aquela angústia, aquele sofrimento, e eu falava, meu Deus do céu, ou eu sou muito preguiçosa, ou eu não gosto de trabalhar, ou eu não sei, ou as pessoas são anormais, porque elas chegam na segunda super empolgadas, e eu olhava assim e falava, meu Deus, quando que dá 6 horas? Porque eu quero ir embora. Né? E aí eu fiquei nesse processo, nessa angústia por longos tempos, tá? Eu fiquei na contabilidade por 5 anos. Até decidir, falar, não, vou dar o próximo passo, não é isso que eu quero. Mas isso por quê? Porque eu vivia no piloto automático, né? Porque eu não tomava consciência da minha vida, né? Eu não parava para olhar para mim. Né? Então é aí que entra o autoconhecimento, a importância de se conhecer, de se relacionar, não com o outro nesse momento, mas com a gente mesmo. Né? Então, tá ok, Gabriele, você tá falando de autoconhecimento, né? E o que é? O que é o autoconhecimento? Gente, o autoconhecimento é eu conseguir olhar para mim, é eu saber quais as minhas potencialidades, minhas qualidades,
o que eu tenho para melhorar? Quais são os meus pontos fracos que eu considero como ponto fraco e que eu quero melhorar, né? Quais são os meus limites? Em que sentido, Gabriele? Como assim, quais são os meus limites? Às vezes, na relação que você tem com o seu companheiro, ou na relação que você tem no seu trabalho, com o seu chefe ou com os seus colegas de trabalho, você permite que eles tenham comportamentos que lá no fundo você não gosta. Né? Então, às vezes, seu companheiro fala um pouco mais alto e você não gosta, o seu chefe grita com você, você não gosta, mas você não impõe um limite, você não consegue impor esse limite e falar, opa, eu entendo o que você está falando, mas não precisa gritar, pode falar em tom ameno comigo, enfim, a gente não consegue se posicionar, não consegue chegar para outra pessoa e falar assim, ó, parou, até aqui é o meu limite, passou daqui, já não dá mais, hein? Entende? Então a gente consegue saber quais são os nossos limites e como que eu me posiciono para isso, né? Então esse posicionar vem com o aprender a dizer não, né? Às vezes a gente tenta agradar muito o outro, tem essa dificuldade de falar, olha, não dá, eu não posso, eu não quero. Por quê? Porque a gente acha que vai ser rude, né? E eu não posso ser rude. Por que eu não posso ser rude? Porque eu preciso ser aceito pelo outro, né? E quando a gente diz não, pode ser que a outra pessoa não aceite. Mas isso aí envolve o meu limite. Se eu não quero ir para um happy hour na sexta-feira à noite, por que eu falo sim? Ah, porque eu preciso agradar o meu colega de trabalho, porque e se ele, né, não quiser mais ser meu amigo, enfim, eu preciso ser aceito, a gente tem essa necessidade. E o autoconhecimento também nos faz avaliar isso. Ok, eu tenho a necessidade sim de ser aceito, eu tenho dificuldade, todos nós, gente, todo ser humano, né, tem dificuldade com rejeição. E eu posso falar um pouquinho sobre isso mais pra frente, né? E por mais que você acredite que não, sim, a gente tem. A dificuldade de dizer não é isso. Eu tenho dificuldade de dizer não porque eu posso ser rejeitado. Eu posso ser rejeitada se eu falar não, né? Então aí a gente evita isso, né? Evita o desagradar o outro. Só que aí a gente acaba desagradando a nós mesmos. Né? Então entende, olha só o tanto de recursos que o autoconhecimento te possibilita, né? Então ele te ajuda a tomar decisões, né? A entender quem você é. Qual que é o seu objetivo? Lembra que eu falei que eu estava aí no piloto automático? Então eu deixava a vida me levar, sabe aquela música? Eu deixava a vida me levar, eu seguia o que as pessoas diziam que eu devia seguir, então eu ouvia, né? Quando eu falava com alguém sobre a vontade, sobre a possibilidade de mudar de área, as pessoas me diziam, você é maluca? Vai mudar de área? Você já é analista contábil, você ganha bem. Contabilidade é uma área que sempre precisa de profissional, né? Como você vai começar do zero? Entende? Então, como eu estava no piloto automático, eu seguia o padrão que as pessoas diziam que eu devia seguir, entende? E o autoconhecimento te possibilita sair do piloto automático. Então, sabe, o avião tá lá no piloto automático e indo e vindo. Quando você começa a tomar consciência de quem você é, de que você tem sim suas próprias vontades, você toma o controle ali daquela aeronave que é a sua vida e começa a direcionar ela e falar, opa, não vou por aqui não, muito turbulento. Ou não, vou enfrentar a turbulência porque eu quero mudar, porque eu, enfim, quero ver o que tem além dessas nuvens, ou porque o meu percurso é esse e eu preciso seguir em frente, entende? O autoconhecimento te possibilita tomar consciência aí de muitas coisas para iniciar esse processo de mudança. Por isso que ele seria esse primeiro passo, sabe? Isso em todos os sentidos da sua vida, gente. Seja na área sentimental, na pessoal, na profissional, o autoconhecimento te ajuda. Te ajuda a te acolher. Quando você fala, poxa vida, olha, eu sei que o meu objetivo é mudar de emprego, mas hoje eu tô tão assim pra baixo, tô tão desmotivada que eu não quero enviar um currículo novo. E te ajuda você a se acolher, ok, Gabriele, tudo bem, faz parte da vida, a gente não vai acordar sempre motivado, empenhado e isso e aquilo, né? Afinal, somos seres humanos, né? A gente não vai estar sempre 100% no âmbito ali produtivo e tal das coisas. Entende? Ele te ajuda até nisso, até você se acolher. E o autoconhecimento, gente, também te ajuda, né? Quando a gente toma consciência de muitas coisas, a gente também começa a compreender, né, o que é meu e o que é do outro.
Então, o autoconhecimento, né, o conhecer a si, o se relacionar consigo mesmo, te ajuda nisso. Como assim, Gabriele? Eu consigo entender o que é meu mesmo, qual é a minha opinião, quais são os meus valores, e eu separo do que é do outro. Então, lembra que eu disse que eu falava, que eu ouvia muitas coisas quando eu pensei na possibilidade de mudar de profissão? E aí, ok, eu tomava pra mim. Ah, não, realmente, né? Eu já tô ganhando pra aquela época, né? Era bom, já tô ganhando bem, pra que eu quero mudar? Só que peraí, isso é uma opinião minha, uma decisão minha ou é do outro? Entende? A gente consegue enxergar os nossos padrões de comportamento, aquilo que eu aprendi com o outro. O que acontece? Nós crescemos, né? Vamos amadurecendo, melhor dizendo, conforme as vivências que nós tivemos. Então eu convivi lá com os meus pais, eu aprendi com eles, com os meus cuidadores, com os meus professores. E aí, né, conforme o que eu ouvi, o que eu vi, o que eu aprendi, eu vou repetindo esses padrões. E aí eu vou generalizando. Então eu aprendi a lidar com uma situação e hoje, quando eu lido com situações parecidas, vamos colocar assim, eu generalizo a minha resposta. Então eu acabo, enfim, tomando a mesma atitude, talvez inconscientemente, sem pensar muito, né, porque eu aprendi isso lá atrás, né? É a mesma coisa do sinal vermelho. Imaginou se toda vez que a gente visse sinal vermelho a gente precisasse parar, pensar, sinal vermelho é pra eu ir? Não, é como se já fosse automático, né? Já enraizou. Eu sei que sinal vermelho eu preciso parar o carro, porque é hora do pedestre passar. É a mesma coisa. Então eu vivencio uma situação parecida, é como se eu estivesse no piloto automático. Opa, eu vou tomar essa atitude aqui e pronto, acabou. Eu não raciocino a fundo aquilo, entende? Então, o que acontece nessa questão de padrões repetitivos, né? Eu aprendi de uma forma, de uma maneira com os meus pais, e hoje eu repito isso. E aí eu vou seguindo, vou fazendo as mesmas coisas até que eu tomo consciência. Peraí, mas esse caminho que eu tô seguindo, ok, eu aprendi com os meus pais, com os meus cuidadores, com os meus tios, não sei. Mas é isso que eu quero pra mim? E aí a gente entra no outro ciclo, porque quando você identifica que você não quer isso pra você, entra naquela briga, sabe? De, opa, eu vou sair desse padrão. Mas eu não posso trair quem me ensinou lá atrás. Imagina, eu vou continuar aqui. Porque na minha família, ninguém iniciou numa profissão e mudou. Porque na minha família é todo mundo contador. Eu não posso ser outra coisa. Né? Não, porque um exemplo clássico que eu gosto de dar, e eu acho que exemplifica muito bem isso, né? Quando a gente cresce com uma família e você tem aquela experiência de que o trabalho ele tem que ser registrado, né? Você precisa trabalhar registrado, precisa recolher, a empresa ali recolhe os seus impostos e tudo mais, tem garantia de aposentadoria, ou você, né, entra em um concurso, porque concurso é sinônimo de segurança, de estabilidade, foi isso que seus pais te ensinaram, e foi essa carreira que eles seguiram. Só que quando você amadurece, começa a tomar consciência das suas vontades, você fala assim, caramba, mas eu quero empreender. Quero trabalhar para mim, eu quero fazer uma coisa diferente, né? Eu quero ser o dono da empresa, eu quero registrar as pessoas, né? E não ser CLT, tá? Só que aí você começa, opa, eu vou mudar, então vou fazer, vou acontecer, só que aí é como se você ficasse num cabo de guerra, você puxa para ir pro lado que você quer, mas tem aquela carga, né, da sua ancestralidade, dos seus pais lá atrás, que falou, opa, não. E não que eles não incentivem, né? Claro que eu vou chegar nessa parte, mas enfim, você tenta a mudança, só que lá na sua cabeça você fica, gente, mas não, minha família, todo mundo trabalha registrado, ou todo mundo é concursado, por que cargas d'água eu quero ser diferente, eu quero ir por outro caminho? E aí você fica nessa briga, vou ou não vou, eu tenho que ficar, porque ninguém, né, lá atrás viveu essa experiência. Por que eu quero ser diferente? Entende? Então, se conhecer te ajuda nisso também, né? Nesse processo de, sim, eu vou vestir essa capa, eu vou atrás do que eu, Gabriele, do que eu, Adriano, do que eu, Daniela, enfim, você, não sei, que tá me assistindo, quer, entende? Ele vai te ajudar a tomar consciência, vai te ajudar a identificar, peraí, tem coisa aqui que é lá dos meus pais. Tem coisa aqui que eu ouvi de algum professor e por isso que eu tô seguindo esse padrão, mas não é isso que eu quero. Então eu vou pagar o preço para agir de maneira diferente, para ser diferente, para ir atrás do que eu decidi que eu quero para mim, do que eu decidi que é melhor para mim.
Entende? É claro que isso vai envolver crenças, né, que a gente precisa identificar, que a gente precisa trabalhar, mas isso eu vou falar um pouquinho mais pra frente, né, dessas questões de crenças, como que elas nos impedem de aí galgar outros caminhos e tudo mais, né? É todo um processo. Esse primeiro eu quero deixar claro da importância de você se relacionar consigo, né? De você entender como que você funciona, quais são as ferramentas que funcionam para você, entende? Como se conhecer não só vai te ajudar no processo de transição de carreira, de mudança de emprego, mas na sua vida. De você entender, poxa, por que que eu me sinto incapaz? Por que que eu sou insegura? Por que que eu tenho tantos ciúmes em uma relação afetiva? Entende? Você consegue se enxergar melhor. Você toma as rédeas da sua vida e gira ela conforme você entende que é melhor para você. Né? É por isso que o autoconhecimento ele é essencial como um todo. Né? E durante o meu processo de transição, eu entendi isso. Que quanto mais eu me aprofundava em mim, mais eu entendia o que eu precisava mudar, do porquê que eu não mudava em determinadas situações. Ah, poxa, eu não mudava isso porque foi assim que eu aprendi, um exemplo pessoal meu, né? Então eu fui criada em um lar superprotetor. Gente, eu não precisava entregar currículos, porque minha mãe entregava currículos para mim. Entende? Então isso inconscientemente eu assimilava o quê? Com os meus pais super me protegendo, com a minha mãe fazendo aquilo que eu precisava fazer, eu entendi o quê? Eu não sou capaz. Imagina se eu não dou conta de entregar um currículo, se eu não dou conta de decidir qual emprego entrar ou não, porque já que era ela que entregava os currículos, ela que determinava em qual empresa, né, eu tinha ou não vontade de trabalhar. Como é que eu vou ser capaz de mudar, de dar conta de mudar de carreira? De dar conta de ir atrás daquilo que eu quero? Entende? Inconscientemente eu fui criando essas crenças de incapacidade, né? E só através do relacionamento comigo que eu pude identificar isso. Porque que cargas d'água eu ia identificar que é porque minha mãe e meus pais eram super protetores, tinham a iniciativa por mim, eu não precisava ter, né? E aí eu entrei nessa luta. Quando eu precisei, não que eu precisei, eu tive que falar, opa, peraí que agora eu sou dona da minha vida, porque senão eu ia continuar nesse ciclo, eles fazendo tudo por mim. Mas eu identifiquei que isso me aprisionava e aí eu falei, olha, agora não precisa mais, pode deixar que eu direciono minha vida, né? Então, imagine se eu não entrasse nesse processo de me conhecer, de me relacionar comigo mesmo. Nunca eu ia perceber que isso me gerava crenças de incapacidade, de que eu não dava conta de mudar de emprego, de mudar de profissão, de conseguir um relacionamento, enfim, não dava conta de nada, né? Afinal, eu não precisava dar conta de nada, eu tinha pessoas que davam conta pra mim. E, gente, eu quero que vocês entendam, né? Ah, Gabriela, eu identifiquei, meu pai também é super protetor, então é culpa dele. Não! Gente, a gente só dá aquilo que a gente recebe, aquilo que a gente tem dentro da gente, né? E eles fizeram, com certeza, na tentativa de acertar, achando que era o correto, né? E também tem a questão da maneira, qual foram as vivências deles, né? Eles aprenderam daquela maneira, então por isso que eles retribuem daquela maneira, né? Enquanto não houver alguém que quebre esse ciclo, que tome consciência de que, opa, meus pais são super protetores e tendem a fazer tudo por mim, isso me gera crenças de incapacidade, por isso que eu tenho essa dificuldade de mudar de carreira, de ir atrás dos meus objetivos, porque inconscientemente eu interpreto que eu não dou conta. Porque se meus pais fazem por mim é porque eu não dou conta. Então, se eu não quebro esse ciclo, consequentemente, né, se aí eu decido por ter filhos, possivelmente eu passe isso para eles. Então eu vou o quê? Colocar eles numa redoma de vidro, vou super proteger, não vou deixar que eles tenham a iniciativa de que eles façam por eles. Entende? Então assim, entenda que seus pais fizeram o melhor que eles puderam. E a partir daqui, a partir do hoje, como que eu mudo? Como que eu começo a identificar essas questões para poder mudar, tá? Porque se a gente não identifica, eu continuo repetindo padrões, né? E talvez por isso seja tão difícil aí a mudança, né? Porque entenda, gente, o pensar no novo já é muito difícil pra gente. Porque o ser humano ele gosta do que é cômodo, do que ele se sente confortável, do que ele sabe como ele vai lidar ali, né? Então ele tá em uma situação confortável. Quando ele decide mudar,
isso começa a deixar a gente um pouco inquieto, um pouco angustiado. Mas como que vai ser essa mudança? Mas e se lá na frente não der certo? E se lá na frente isso ou aquilo, entende? Então a gente gosta do cômodo, do confortável, né? E quando a gente decide mudar, por si só já é um processo que, ai meu Deus do céu, mudar, a gente não gosta do que é incerto, né? A gente gosta de ter o controle, algumas pessoas, claro, gostam de ter o controle, de saber, qual que é esse GPS? Vai me dar no caminho certinho? Deixa eu ver se eu já conheço esse caminho. Porque vai que o GPS, né, manda eu virar em uma rua que eu não conheço, entende? Então, a mudança por si só já é complicada pra gente, né? Então eu preciso me entender melhor para conseguir realizar essa mudança, né? Por mais que existam aí dificuldades no caminho, porque terão, tá? O processo de autoconhecimento, o se conhecer dói, viu? Né? Não é fácil. É fácil a gente dar de cara que sim, eu tenho crenças de incapacidade, que sim, eu tenho às vezes dificuldade de me relacionar socialmente. É difícil, dói. E o processo de mudança é isso, é a gente, ó, tirar todas as máscaras e mostrar quem a gente é para nós mesmos, né? Às vezes a gente reprime muita coisa porque a gente tem esse medo. Tenho medo de ser quem eu sou. Eu tenho medo de dizer não e não ser aceito e ser rejeitado, entende? Então, entenda, tá? Esse processo de se conhecer, ele é contínuo, gente. Ele é pra vida toda, né? Por quê? A gente aprende todos os dias. A gente amadurece sempre, é frequente esse amadurecimento, né? Por isso que eu falo, tem alguns vídeos aqui no canal que eu falo sobre culpa, né? Que a gente não pode se culpar por algo que a gente fez lá atrás, né? Por quê? Porque quem eu era lá atrás é totalmente diferente de quem eu sou hoje, né? Eu amadureci, então, sei lá, às vezes eu tomei uma atitude quando eu era adolescente que eu me culpo, ou quando adulto mesmo, né? Gente, talvez ontem foi no melhor que você pode pensar. Foi a única atitude que te veio na cabeça. E hoje, refletindo, tomando consciência, aprendendo um pouco mais, eu percebi que eu não faria o que eu fiz ontem, né? Entende? Porque a culpa só nos flagela, porque é nesse sentido. Eu sou diferente a cada dia. E isso é assim com autoconhecimento, tá? A gente vai se conhecendo todo o tempo. A todo momento você fala, eu acho que isso, né? Um exemplo, outro exemplo pessoal. Eu tinha essa coisa de timidez, né? Então eu sempre ouvia minha mãe dizendo que eu era tímida, que eu era uma pessoa tímida. Ah, não, Gabizinha, como ela me chamava. É muito tímida. E aí eu peguei isso pra mim. Então eu tinha dificuldade de me posicionar no trabalho, porque eu falava, eu sou tímida. Eu tinha dificuldade de, às vezes, sabe, dar uma paquerada, porque eu era tímida. De apresentar um trabalho na escola, porque eu era tímida, né? Afinal, minha mãe, que me conhece muito bem, que cuidou de mim, disse que eu era tímida. Mas aí eu comecei a falar, mas por quê? Da onde saiu essa timidez? Né? Será que não foi porque eu acreditei no que minha mãe me dizia lá atrás, de que eu era tímida, 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 e aquilo ficou na minha cabeça, tímida, tímida, haja como uma pessoa tímida. E aí eu entendi que não, porque assim, se eu precisava fazer uma apresentação no colégio, eu ia lá e fazia. Se eu precisava chegar no trabalho e falar com o meu chefe sobre alguma questão, eu ia lá e fazia. Então isso não era timidez, eu apenas era um pouco mais introvertida. Né? Eu não sou aquela pessoa expansiva de chegar nos lugares, eu gosto de observar, eu gosto de ouvir, né? E hoje, me conhecendo, eu entendo um pouquinho, né? Eu falo, será que é por isso, né? De ter escolhido a psicologia, né? Porque essa questão do psicólogo tem várias questões, né? Várias habilidades que a gente precisa ter, mas é a escuta, né, de a gente conseguir ouvir a pessoa, não só por ouvir, mas ouvir o além. Então eu gosto disso, de chegar no lugar e observar e ouvir as pessoas. E isso não é porque eu sou tímida, entende? Por que o autoconhecimento faz a diferença? Porque eu saí da posição de timidez, né, para uma posição de uma pessoa introvertida. Eu não chego num lugar, né? Eu vou aos poucos me soltando. Né? A timidez já é diferente. Às vezes, por exemplo, eu preciso fazer uma apresentação, mas eu não dou conta, imagina. E aí eu me esquivo disso, né? É bem diferente, ok. Eu preciso fazer uma apresentação, minha voz às vezes sai trêmula, tá, gente? Muito trêmula. Mas eu falo o que eu preciso falar e ok, entende? Né? Então, essa é a diferença de se relacionar consigo.
você consegue entender muito dos seus porquês, o seu porquê de agir, né, em determinadas circunstâncias e etc, tá? Ok, Gabriela, acho que eu entendi a importância desse autoconhecimento, mas me explica melhor, como que ele me ajuda, né, a fazer essa mudança de carreira, mudança de emprego? Gente, quando eu decidi que eu não queria contabilidade, eu tive essa dificuldade, tá, eu não quero a contabilidade, mas eu quero o quê? Eu não sabia, tava no piloto automático, lembra? Então, o processo, é claro que existe toda a questão, né? Eu como psicóloga não poderia deixar de citar, a psicoterapia, a orientação vocacional te dá muito essa direção. Qual que é aí a probabilidade, né, em relação à minha personalidade, a como eu funciono, qual que é a profissão que mais se encaixa? Eu cheguei a fazer uma sessão, né, e aí eu vou contar do como eu descobri a psicologia, que ia me ajudar nessa questão da orientação vocacional, porque eu estava perdida. Eu sabia, então eu identifiquei que eu não queria contabilidade, mas eu queria o quê? E aí, antes, né, de iniciar esse processo aí, eu fiz a terapia e tal, eu cheguei a fazer turismo, tá? Eu fiz turismo, completei a faculdade de turismo, nunca consegui entrar na área. Eu consegui em uma agência de turismo, mas na área financeira, que era onde eu tinha experiência, né? E aí eu trouxe a bagagem de, se eu mudar mais uma vez e não conseguir no turismo, como eu não consegui entrar na área. Entende? O e se, mais um e se eu não entrar na área? Meu Deus do céu, né? E aí o que aconteceu? Eu iniciei, né, na terapia com foco nessa questão da orientação vocacional. Fiz uma sessão, tá? Eu não continuei o processo. Eu fiz uma sessão porque naquele momento é como se eu tivesse um insight. Eu olhei pra psicóloga que estava me atendendo e falei, gente, gostei do que ela tá fazendo. Ela tá ajudando as pessoas de alguma maneira, né, através dos estudos dela, enfim, a resolverem conflitos, a ressignificarem. Aqui ela vai me ajudar a identificar quais profissões se encaixam aí na minha personalidade. Olha que bacana. E aí eu nem continuei, porque eu falei, eu gostei do que ela faz. Eu acho que é isso que eu quero pra mim, né? E aí comecei a pesquisar sobre psicologia, claro que também envolvia a questão financeira, né? Eu falava, não que fosse caro, tá, gente? A gente tem muita essa objeção de, ai, terapia é cara. Depende da sua prioridade, né? Qual que é a minha prioridade? Ah, é comprar um iPhone 11, sei lá qual modelo que tá hoje, e não a terapia, entende? Então a gente coloca prioridade. E por mais que eu estivesse nesse processo de angústia, né? Eu falei assim, bom, a prioridade daquilo, dos recursos financeiros que eu tinha, eu preferi não voltar para aquela questão do vocacional, da orientação vocacional, até porque ver aquela pessoa me atendendo já foi uma grande luz no fim do túnel, né? Então, eu segui sim o processo de orientação vocacional, mas pode ser que para você funcione. Como eu disse, somos subjetivos, somos diferentes, né? E o que não funcionou para mim pode funcionar para você. Não que a orientação vocacional, tá, não tenha funcionado, porque como eu disse, eu não cheguei a concluir. Mas entende? Pode ser que no seu processo você precise sim fazer a orientação vocacional, né? Porque vai te ajudar. Então, a partir daquele momento, eu tive a luz, comecei a pesquisar sobre psicologia, a ler sobre, né, psicologia, sobre psicólogo, o que faz um psicólogo? E aí decidi, né? Então, o se conhecer e o processo terapêutico, tá, em si, ele ajuda muito nesse processo de se conhecer. Então, se abrindo a essa possibilidade, né, te ajuda a identificar que carreira eu quero pra mim, né? Que emprego? Qual posição? Ok, eu gosto da área administrativa, mas do que? Do financeiro, né? Enfim, entende? O autoconhecimento te ajuda nisso também, né? A decidir qual carreira você quer, o que se encaixa mais, né, em quem você é, tá? Por isso, é nisso que o se relacionar consigo mesmo, o olhar para dentro de si te ajuda aí no processo de transição de carreira ou de emprego, tá certo? Ok, Gabriela, entendi. Ok, vou entrar nesse processo aí de autoconhecimento que você tá falando. Mas como? Né? Então, um recurso que eu falei é o processo psicoterapêutico, tá? Que te ajuda muito. Eu, como psicóloga, não poderia deixar de citar, né? Mas também, né, você possibilitar esse olhar para dentro, tá? Sem medo do que você vai encontrar. Porque às vezes você encontre comportamentos, atitudes que você fala, poxa, mas eu não queria ser assim. Mas se acolhe diante daquilo.
Comece a entender por que eu ajo dessa determinada maneira. Como que eu faço isso, Gabriele? Começa a refletir sobre os seus pensamentos, né? Então, aconteceu determinada situação, que tipo de pensamento eu tive em relação à situação? De que eu sou incapaz, de que eu não vou conseguir, de que vai dar tudo errado. A nossa tendência, né? Nós já temos essa tendência de olhar para o negativo, né? E quando você começa a avaliar os seus pensamentos automáticos, tá? São automáticos, todos nós temos, talvez a gente encontre a maioria desses pensamentos negativos, né? No sentido de que eu sou um fracasso, eu não dou conta nem de mudar de emprego, eu tenho medo de mudar de emprego. Só que aí você começa a avaliar, começa a se questionar, né? Não acredite em todos os pensamentos que te vêm à cabeça, né? Começa a trazer as veracidades. Existe veracidade nisso que eu tô pensando? Então, sei lá, eu quero... vou colocar a minha situação. Então, eu queria mudar de profissão, de carreira, né? Só que aí eu começava a pensar, e se não der certo? E se eu mudar de emprego e não conseguir entrar na área? Será que eu sou capaz? Será que eu dou conta de fazer outra faculdade? Então, me vieram esses pensamentos. E diante da situação, você comece a avaliar quais são os seus, tá? Para você começar a trazer veracidade. Então, no sentido de que, será que eu sou capaz? E aí você reflete. Poxa, no meu caso, eu consegui entrar na contabilidade, né? Eu entrei como estagiária, cheguei ao cargo de analista, eu fiz outra faculdade, eu fiz o técnico em contabilidade. Por que então que eu não sou capaz de entrar em uma nova área? A mesma coisa faça você, Gabriela, eu quero mudar de emprego, mas não sei se eu dou conta, se eu sou capaz, sabe? Eu quero uma promoção, mas será que eu sou capaz? Poxa vida, você entrou com que cargo na sua empresa, na empresa que você está hoje? E hoje você é o quê? Para você chegar até a empresa, até o cargo que você está hoje, o que você já enfrentou? Fiz o ensino médio, fiz uma faculdade, fiz alguns cursos preparatórios, encarei o vestibular, encarei um processo seletivo, que hoje em dia, às vezes, o processo seletivo, né, tem várias fases. E você passou diante de todas elas. Então, será que realmente esse pensamento de que você é incapaz tem verdade nele? Entende? É isso que você vai fazer. Você vai começar... O cachorro latindo. Você vai começar a encontrar as verdades nos seus pensamentos. Certo? Encontre aí, poxa, mas o meu medo, e se, poxa, lá na frente não der certo? E aí você vai ser realista com você. Pode ser que eu mude e não dê certo? Pode até ser. Mas quais são os recursos que eu tenho para dar certo? Né? Então você não vai mentir, não, vai dar certo, vai ser um caminho maravilhoso, eu não vou enfrentar desafios. Aí também não. O que eu disse, encontre as veracidades. Pode ser que algumas coisas que você pense, sim, sejam verdades. Então, poxa, pode ser difícil a transição de carreira, sim, né? Pode ser um processo longo, sim. Talvez eu tenha que diminuir os meus recursos financeiros para a transição de carreira, sim, né? Porque eu ganhava um valor X. E aí, quando eu entrei, decidi fazer faculdade de psicologia, eu já coloquei na minha cabeça, eu já vou fazer estágio logo de cara, eu vou procurar estágio, porque eu não vou deixar acontecer como foi, né, no turismo, enfim, que eu deixei para procurar emprego na área depois que eu terminei a faculdade. Só que aí imagine, né, um salário de analista contábil para um salário de uma estagiária. Então pode ser que eu tenha que diminuir os meus recursos financeiros, sim. Então por isso que é necessário você fazer uma reserva de emergência, você fazer um planejamento para essa sua mudança de emprego, de carreira, enfim, entende? Então traga essas verdades. Então essa sim é uma verdade possível, cabível. Vou enfrentar desafios, sim. Mas quais são as minhas ferramentas para enfrentar isso? Entende? Você vai começar a analisar todos os seus pensamentos, a identificar as suas crenças. Isso eu vou falar mais pra frente, mas vai te ajudar nesse processo também, né, do avaliar o que você pensa, tá? Esse é um primeiro passo. Um segundo passo é você saber quais são os pontos que você tem a melhorar. A gente não tem só qualidades, como também não tem só questões aí que a gente precisa melhorar. E quais são as suas? Lista 10 coisas aí que você precisa melhorar. Olha, Gabriela, eu preciso melhorar o meu pensamento negativo, eu preciso melhorar
essa crença aí que eu tenho de incapacidade, não ser capaz de fazer as coisas. Eu preciso fazer mais exercício físico, me alimentar melhor, ter um sono melhor, gente. Tudo isso influi na nossa saúde mental. O se alimentar, o praticar o exercício, o dormir bem, questões de espiritualidade, e isso, né, correlacionado ao que você acredita, ajudam muito na nossa saúde mental, né? Porque a gente precisa de... A gente às vezes foca, é claro, em um corpo bonito, em uma casa bonita e um carro bonito, mas a gente esquece daqui, ó. Porque às vezes a gente vai precisar muito daqui para conquistar as outras coisas, né? Então, poxa, eu preciso sim melhorar a questão da minha atividade física porque vai me ajudar, né? O meu sono, a minha alimentação. O que você precisa melhorar? Lista aí o que você precisa e pensa, ok, Gabriela, eu listei 10, como é que eu vou mudar esses 10? Um passo de cada vez, escolha um. E às vezes o mais fácil, que você fala assim, olha, esse pra mim é mais fácil de mudar. E aí planeje ações para essa mudança. Então eu vou colocar, Gabriela, eu preciso melhorar essa questão sim do sedentarismo, eu sou uma pessoa meio sedentária. O que eu preciso fazer? Tá, eu vou planejar as minhas ações. Então, sei lá, fazer atividade ao menos 3 vezes na semana, meia hora por dia. E aí, não é colocar aquilo, eu vou acordar 5 horas da manhã, vou pra academia. Não, o que funciona pra você. Às vezes não funciona pra você fazer exercício 5 horas da manhã, né? Funciona à noite, funciona de tarde. Um exemplo meu, eu não funciono à noite. Pra mim tem que ser de manhã, né? E não às 5 da manhã, pelo amor de Deus. Não me peça pra fazer exercício físico 5 horas da manhã, gente. Porque não funciona pra mim. Eu já aprendi isso, aprendi como eu funciono. Lembra? A gente aprende como a gente funciona. E 5 horas da manhã pra mim não. Então pra você às vezes é às 9. Então ok, o que eu vou fazer às 9? Ah, vou pra academia, musculação, porque é isso que estão falando. Você gosta? O autoconhecimento te ajuda a saber o que realmente você gosta, né? Ou é aquilo que a sociedade me impõe? Aí pra academia? Ah não, eu prefiro correr. Então vamos correr. Entende? Então aí você planeja, ó, 3 vezes na semana, 30 minutos por dia, eu vou correr. E aí vai aos poucos. Não consegui 30 minutos, Gabriela, eu já fiz 10. Ok, fez, se recompense, né? Vibre com isso. A gente tem que comemorar as pequenas conquistas. A gente tem que reforçar aquele comportamento. Caraca, olha, eu tinha colocado pra mim de fazer exercício físico. Eu coloquei meia hora, eu consegui 10 minutos, tudo bem. Amanhã eu vou tentar fazer 15. É porque esses maratonistas, no primeiro dia eles já correram esses, sei lá quantos quilômetros? Não. Já correram 15, 20, não sei quantos quilômetros? Não. Foi de pouquinho em pouquinho até eles alcançarem, né, o patamar que eles queriam, o objetivo deles, que era correr maratona, entende? Então, por que você precisa cobrar tanto também em relação a isso? Identifique os pontos fracos, escolha o que seja mais fácil para você trabalhar nesse momento e trace o passo a passo de como você vai começar a mudar isso, certo? E terceira dica aí, terceira sugestão, é você listar também, que apareceu uma mensagem aqui, é você listar também as suas qualidades. Gente, no consultório, quando eu pergunto isso, né, isso tende a ser aí na anamnese que eu faço na primeira sessão, tem essa pergunta, quais são os seus pontos fortes e seus pontos fracos? Quando chega nos fortes, as pessoas param. O que eu tenho de bom? Lembra que eu falei que o ser humano tende a focar no negativo? E a gente tende mesmo, viu? E até pra com a gente. Não tem. Não tem um ponto bom, não. Não tem qualidade nenhuma, potencialidade nenhuma. Então escreva. E aí eu não quero 10, não. Igual lá nos pontos fracos. Eu quero mais de 10. E reforce os caramba, realmente. Eu sou sim dedicado, dedicada, esforçado, empenhado, né? Quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu vou até o fim. Eu sei me posicionar, eu sei dizer não. Eu cuido muito bem da minha casa, obrigada. Né? Eu limpo muito bem a minha casa, eu dirijo muito bem. Eu sei ouvir as pessoas, né? Entende? Começa a olhar o que você tem de bom. Porque você tem, todos nós temos, né? E para que você se conheça, você precisa saber isso. Você precisa ter isso em mente, que sim, você tem os pontos positivos e que eles precisam ser ressaltados, né? Então é isso, gente. Eu acho que eu já falei demais por um vídeo, né? Tô até olhando aqui se tem alguma coisa que eu deixei de falar. Eu acho que não, né? Então é isso.
É fácil mudar de carreira, mudar de emprego? Não é fácil, né? Mas é possível, tá? Entendendo que sim, terão desafios, que sim, né, você vai ter que enfrentar seus medos, suas inseguranças, suas incertezas, porque é tudo incerto. Mas se você decidiu o que você quer fazer acontecer, tem total possibilidade, entende? Depende aí do que você vai se permitir. Então permita, a princípio, saber quem realmente você é. Quem que você é? O que você quer? Suas escolhas, as escolhas que você toma hoje são realmente suas? Um exemplo em relação a isso, a moda. Né? Se a gente olha uma foto nossa de antigamente, com as roupas que a gente vestia, o cabelo, a gente fala, meu Deus do céu, como que eu andava assim, não é verdade? Porque era a moda da época. Só que até nisso o autoconhecimento ele te ajuda, sabia? Porque às vezes, que nem essa calça, né, de cintura alta, super voltou agora, e ok, que era lá atrás. Mas se a gente, na época que tava da cintura baixa, se a gente olhasse e falasse assim, meu Deus, que calça horrível, mas voltou, né? Então assim, eu gosto do quê? Da calça alta ou da calça de cintura baixa? O autoconhecimento te ajuda em relação a isso, porque a gente tende a ver a moda que tá, né, as pessoas usando, a gente fala, eu também gosto. Será que você também gosta? Será que o cabelo, o corte que você usa é porque você gosta? Será que a roupa que você usa é porque você gosta? Porque tá todo mundo usando, porque tá na moda. O autoconhecimento, ou se relacionar consigo, te ajuda também nisso, né, a entender, poxa, eu gosto porque estão dizendo que eu gosto? Ou eu gosto porque realmente eu gosto? Corta até redundante, né, no sentido de do meu exemplo da timidez, eu sou realmente tímida? Ou é porque dizem que eu sou tímida? Hum? Separar o que é seu e o que é do outro, né? Gente, eu acho que é isso. Nos próximos vídeos eu vou continuar falando sobre transição, sobre mudança de emprego e tudo mais, né? Se tiver algum comentário, deixa aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, tá bom? Pra você receber aí mais informações sobre esse mês, né? Que é muito de transição de carreira. E talvez se você está nesse processo de mudança, então eu te aconselho a acompanhar os vídeos que vão aparecer por aqui, tá bom, gente? Então até mais, tchau, tchau!